Lembra daquela sensação de alugar uma fita velocidade de sedimentação de Mortal Kombat em 1995? Aquele friozinho na barriga, a expectativa de ver seus personagens favoritos ganhando vida na tela? Se você, assim como eu, viveu essa época, prepare-se para uma viagem no tempo. Mas se você é mais novo e só conhece os jogos recentes, fica aqui, porque você vai entender por que esse filme se tornou um clássico cult que atravessa gerações. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na nostalgia e analisar a cena de luta que, para mim e para muitos, definiu o filme e talvez até o gênero de filmes de videogame para sempre. Johnny Cage contra Scorpion. Essa não é só uma briga, é uma obra de arte coreografada, um balé de artes marciais que capturou a essência do jogo de uma forma que ninguém esperava. Pensa comigo. Até aquele momento, adaptações de games eram, na melhor das hipóteses, decepcionantes. Mas aí, Mortal Kombat chegou chutando a porta. E essa cena específica, ela é o coração do filme, é a prova de que era possível sim traduzir a magia dos pixels para a tela grande. Então, antes de dissecarmos cada golpe, cada movimento e cada detalhe dessa sequência icônica, faz um favor para esse seu amigo nostálgico aqui. Já deixa o seu like neste vídeo. E se você curte cinema, games e uma boa dose de nostalgia, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente tem muito mais pérolas dos anos 90 e 2000 para desenterrar juntos. Confia em mim, você não vai querer perder. Vamos começar pelo cenário. A floresta de bambu não foi escolhida por acaso. Ela cria uma atmosfera mística, quase como um portal para outro mundo. O Outworld, a iluminação, os sons da natureza, tudo constrói a tensão. De um lado, temos Johnny Cage, o astro de Hollywood arrogante, mas que a gente aprende a amar. Ele está ali, meio perdido, ainda sem entender a dimensão real daquele torneio. Ele representa o nosso olhar, o olhar do espectador, cético. Do outro, Scorpion, silencioso, imponente, com aquele visual que marcou uma geração. Ele não é só um ninja, ele é a personificação da vingança. Um espectro saído do inferno. A primeira vez que ele aparece, saindo das sombras, é de arrepiar. O filme consegue, em segundos, estabelecer a ameaça que ele representa. Não tem diálogo, não precisa o olhar, a postura, tudo diz. Você está em apuros. E então, o confronto começa. E é aqui que a genialidade da coreografia brilha. Esqueça as lutas caóticas e cheias de cortes rápidos que vemos hoje. Aqui, cada movimento é claro, preciso e tem um propósito. A luta foi coreografada por Patton Johnson, um mestre que treinou os atores de Karate Kid. Ele trouxe uma autenticidade para os golpes que era rara na época. Linda Nashby, o ator que fez Johnny Cage, treinou extensivamente para essa cena. Ele vendeu cada soco, cada chute, e Chris Casamassa, o Scorpion, era um campeão de artes marciais na vida real. A química entre os dois é palpável, você sente o peso de cada impacto. A cena começa com uma troca de golpes mais tradicional, mostrando a habilidade de ambos. Mas o que a torna especial são os elementos do jogo que são perfeitamente integrados. O primeiro grande momento é quando Scorpion tira a máscara, aquela caveira flamejante, o grito "Get over here", e a lança saindo da mão dele. Cara, quem estava no cinema em 95 simplesmente foi a loucura. Foi o momento em que todo mundo se olhou e pensou: eles conseguiram. Eles trouxeram o jogo para a vida. Hoje em dia, com CGI avançado, talvez pareça simples, mas em 1995, aquilo foi revolucionário. Era um efeito prático, uma mistura de animatrônicos e efeitos visuais, que funcionou perfeitamente. A lança, ou a kunai com corda, não era só um ataque, era a assinatura do personagem. E o filme acertou em cheio. A luta continua e a dinâmica muda. Não é só força bruta e estratégia. Johnny Cage, o ator de cinema, usa o ambiente a seu favor. Ele usa os bambus, ele improvisa, isso mostra a evolução do personagem. Ele não é mais só o cara que faz pose pra câmera, ele é um lutador de verdade, forçado a sobreviver. E a trilha sonora? A trilha sonora, a música eletrônica pulsante, aquele techno dos anos 90, acompanha cada movimento, elevando a energia da cena a um nível estratosférico. A batida acelera com os golpes, criando uma sinfonia de ação que te prende na cadeira. É impossível assistir a essa luta sem sentir o ritmo contagiante. Vamos analisar um pouco mais a técnica. Observe como a câmera se move, planos mais abertos, permitindo que a gente veja a coreografia completa. Não há aquela tremedeira de câmera que tenta esconder a falta de habilidade dos atores. Pelo contrário, o diretor Paul W.W.
S. Anderson queria exibir o trabalho de Linda Nash e Chris Casamassa. Ele confiava nos seus atores e na sua equipe. Um detalhe interessante: a luta não é unilateral. Há momentos em que Johnny Cage está apanhando feio e você realmente teme por ele. Depois, ele consegue virar o jogo. Essa troca de domínio mantém o espectador engajado. Não é um super-herói invencível contra um vilão qualquer. São dois guerreiros habilidosos testando seus limites e o final da luta, o Fatality. Outro elemento crucial do jogo. O filme não podia simplesmente terminar com um nocaute. Tinha que ter a finalização icônica. Scorpion se prepara para dar seu toast, cuspindo fogo. Mas Johnny Cage, usando sua inteligência, usa um escudo que convenientemente estava por ali e finaliza Scorpion com uma série de chutes. E por fim, o arremesso contra os espinhos de bambu, que o empalam. E a cereja do bolo, a frase de efeito. Johnny Cage olha para os queixos de Scorpion e diz: "Those were $500 sunglasses, asshole." É a frase perfeita para o personagem. Resume toda a sua marra. Mas agora, com o respeito conquistado, ele venceu uma das maiores ameaças do Outworld, mas não perdeu sua essência de astro de Hollywood. Essa cena é uma aula de como adaptar um videogame. Ela respeita o material original, integra os elementos mais amados pelos fãs, mas também funciona como uma ótima cena de ação por si só. Ela desenvolve o personagem de Johnny Cage, estabelece Scorpion como uma força da natureza, e entrega um espetáculo visual e sonoro inesquecível. É por isso que, quase 30 anos depois, ainda estamos falando sobre ela. Não é só nostalgia, é reconhecimento de um trabalho bem feito. Mortal Kombat de 1995 pode ter suas falhas, mas na cena de Johnny Cage contra Scorpion, ele atingiu a perfeição. Foi um momento mágico que provou que filmes de videogame poderiam ser incríveis. E você, qual a sua memória dessa luta? Você viu no cinema? Na fita alugada? Na sessão da tarde? Deixa aqui nos comentários, vamos reviver essa época juntos. Qual outro momento desse filme ou de outro clássico dos games você gostaria de ver analisado aqui no canal? A sua opinião é o que move a gente. Se você chegou até aqui, é porque a nostalgia bateu forte aí também. Então, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Se ainda não for inscrito, agora é a hora. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma viagem ao passado. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também gastava fichas no fliperama jogando Mortal Kombat. Vamos espalhar essa paixão. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.